Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matias Invest, o canal que vai mudar a sua vida financeira. E hoje vamos falar de uma empresa que eu gosto pessoalmente bastante. Ela multiplicou em 17 vezes o patrimônio de quem investiu nela há 10 anos, tornando-se uma das ações que mais deu retorno aí nesse intervalo de tempo. Cara, é uma empresa que atua no ramo de tênis esportivo. Você provavelmente já teve ou tem tênis fabricados por essa empresa. E ela fabrica e comercializa produtos das marcas Olímpicos, Mizuno, Under Armour. Já excluíram? É claro que eu estou falando aí da Vulcabras. Então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos falar um pouco do histórico da empresa, vamos fazer uma análise dessa empresa. Vou trazer um pouco do resultado também ali contábil da empresa. E, por último, vamos falar ali de um dos possíveis preços-alvos aí que o pessoal tem recomendado, tá? Fica comigo então até o final desse vídeo, você não vai se arrepender. Bom, pessoal, eu gosto sempre de começar aí pelo histórico da empresa, para você entender um pouco como a empresa foi formada, né, foi fundada, quais foram os principais acontecimentos ali ao longo dos anos da empresa e qual foi o tempo ali onde deu a virada de fato, né, que a empresa se tornou ali muito mais rentável, com muito mais lucro, com muito mais. A receita aumentou bastante. É importante sempre a gente acompanhar, tá? Então vamos rapidinho falar, vou resumir muito rápido ali a parte do histórico, tá? Bom, a Vulcabras ela começou em 1952, né, a fundação da Companhia Brasileira de Calçados Vulcanizados S.A., na cidade de São Paulo. Em 2007, um ponto importante aí foi a aquisição da Calçados Azaleia, que era detentora da marca Olímpicos. Em 2018, ela fechou contrato com a marca americana da Under Armour para fabricação e comercialização no Brasil. Então, em 2019 foi o lançamento do Corre 1, né, marcando a entrada da Olímpicos aí no universo de corrida, tá? Marcando aí forte que a empresa já estava com a tendência, né, de ir para esse ramo. E em 2020, o reposicionamento do objetivo da empresa para gestões de marcas de esporte, né? Foi aí que a Vulcabras, de fato, licenciou ali a marca da feminina da Azaleia para o grupo Grendene e começou a focar no fato de gestão, né, de marcas de esporte mesmo. Em 2021, a gente começou a fabricar e a operar a marca japonesa Mizuno no Brasil, então exclusivamente, né? Que foi uma grande virada da empresa, né? Eu acho que em 2020 para cá a empresa realmente decolou, né? E tudo vem dessa história, né? Por isso que é importante vocês entenderem a história. E vocês vão entender exatamente depois quando eu mostrar a parte ali da receita, né? Enfim. E em 2022 a Vulcabras criou o Olympus Corre Grafeno, né? Sendo o primeiro tênis aí de corrida no mundo com placa de grafeno. E agora, pessoal, falando um pouco aqui da análise, vamos ver aqui algumas métricas. Inicialmente a gente está numa cotação aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, tá? Está numa cotação de 14,50. Mas o mais importante aqui é a gente analisar esse grande dividendo aqui, né? Não se iludam, tá? Porque foi um grande dividendo, assim, a maioria das empresas elas distribuíram bastante dividendos em 2025, né? Justamente antecipando aí para a questão do imposto, né, começou a vigorar aí em 2026. Então, a maioria das empresas elas aumentaram a distribuição de dividendos propositalmente, tá? Para beneficiar os acionistas em 2025. Então, não se iludam com esse valor aqui de 32,71, que muito provavelmente vai vir bem abaixo para esse ano, tá? Um outro ponto importante também é que é impressionante, e eu acho que eu comentei isso no início do vídeo, como a rentabilidade de Vulcabras foi muito forte, né? Se a gente olhar aqui, em 5 anos ela multiplicou quase 150%, e em 10 anos, impressionantes, né? 1.719%, né? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, dá mais ou menos ali quase 80% ao ano, tá? É muita coisa, bastante coisa mesmo, tá? Quem segurou aí Vulcabras, né, por 10 anos aí, teve uma rentabilidade aí impressionante, tá? Bom, quando a gente vai descendo aqui um pouco a parte do ROI, principalmente se destaca bastante, né? Só que esse ROI ele não é 45% sempre, tá, pessoal? Se a gente pegar aqui o histórico, a gente vê que ele ficou numa média aqui de 29, eu colocaria uma média de 27, tá? 27%, mais ou menos entre 27 aí, 29. Assim, o mais importante, né, que mesmo sendo 27%,
é um ROI muito alto, né? Muito maior do que muitos bancos, inclusive, tá? Então, é um ROI aí bem interessante para a Vulcabras, tá? E se nós olharmos aqui a parte de margem bruta também, a Vulcabras conseguiu, né, um patamar bem forte de manter esse nível de 41 aí, mais ou menos, é uma média de 41% da margem bruta, né? Isso é muito importante, é uma margem bruta muito forte, né? Isso fica muito visível quando a gente for analisar os resultados da empresa, tá? Então, é um dos pontos aqui que eu destaco da Vulcabras. Ah, um outro ponto que eu posso mostrar aqui para vocês também é, se a gente olhar aqui, a gente vai ver no Invest Site aqui, a gente tem o acumulado, né, da receita. Então, assim, eu acho que o grande ponto de virada aí da Vulcabras foi quando ela começou a aumentar bastante a receita. E se a gente olhar, ó, começou aqui mais ou menos em 2020 para 2021, né? E aí, se a gente voltar a ligar o histórico, é justamente quando a empresa ela licenciou, né, a Azaleia para o grupo Grendene e começou a fabricar e operar, né, ganhou a licença lá para fabricar e operar a marca japonesa da Mizuno, tá? Então eu acho que primeiro veio a Mizuno, né? Em 2019 veio o primeiro Corre da Olímpicos, Corre 1, que também foi importante. Você vê que até teve uma variação aqui boa, mas em 2021 e 22 que de fato ali começou a engrenar a empresa e assim tendo a receita vindo crescendo a cada trimestre, né? É impressionante. Foi o 23º, se eu não me engano, trimestre que a receita cresce. Então é impressionante como é que a Vulcabras ela teve um crescimento assim muito forte, né? E a receita, pessoal, é o início de tudo, tá? Então, se você tem uma receita maior, provavelmente, obviamente, seu resultado bruto vai ser maior. E aí, daí vai até chegar no lucro, tá? Então, muito bom trabalho aí da equipe da Vulcabras dessa receita, né? No resultado bruto aqui também, né? Como eu falei, né? A receita, se você conseguir um patamar ali, como a Vulcabras ela conseguiu uma margem bruta em 40%, né? Você pode ver aqui que a margem bruta ficou ali mais ou menos ali entre os 41%, e você teve um aumento de receita, então o seu resultado bruto ele aumenta, tá? Eu vou mostrar já já para vocês na parte de análise aqui, mas gravem isso, tá, pessoal? Então, assim, quando vocês quiserem olharem uma empresa que está crescendo bastante a receita, pode ter certeza que essa empresa é uma empresa de crescimento, tá? Então, a Vulcabras ainda está crescendo, tá? Ela já cresceu bastante, mas ela vem crescendo aí a cada trimestre, tá? Então, muito interessante. E o EBIT, obviamente, também, né? Tendo ali, o EBIT ele cresceu também. Você vê que ele vem crescendo ali ao longo do tempo. Bastante também, que é o EBIT nada mais é do que o resultado operacional da empresa, tá? Isso aí antes do resultado financeiro, né? Então, o resultado operacional aí da empresa sendo muito bom também. Então, assim, ótimos indicadores aqui para a Vulcabras, tá, pessoal? E, obviamente, o lucro líquido ali, ele aumentou bastante também nesses últimos trimestres. Porém, o lucro líquido é uma pegadinha aqui, porque tem muito resultado não recorrente, tá, pessoal? Então, a gente vai agora para o resultado da empresa. Eu vou mostrar para vocês o porquê não é importante vocês analisarem as empresas ao fundo, tá? Porque quando vocês olham por aqui, vocês podem achar que o lucro líquido foi realmente muito bom, né? Mas, porém, alguns créditos que foram créditos tributários que foram alocados ali no meio do ano de 2025, tá? Então eu vou passar aqui para a parte de, de resultado, tá? Vou botar aqui o resultado aqui na. Mas aqui eu baixei aqui já uma planilha, pessoal, e eu tenho aqui um histórico do resultado da Vulcabras. E como você pode ver, isso aqui foi o último trimestre, né? O último trimestre, ele foi até se a gente comparar o último trimestre de 2020, o primeiro trimestre, né, de 2026, com o primeiro trimestre de 2025, a gente teve uma receita maior, né? A receita ela vem aumentando. Se a gente analisar, a gente tem aqui uma receita líquida, né? A gente tem o custo e a gente tem a margem. Então, por isso que eu mencionei para vocês, né, essa margem ali que fica em torno ali de 40, 41%. Aqui, essa margem ela é trimestral,
tá? O que eu mostrei para vocês ali são valores anuais, tá? Então, no trimestral, ela fica ali também entre 40% e 41%. E como vocês podem ver, a gente teve aí uma, um resultado bruto ali ok, né? E assim, o resultado eu acho desse trimestre acho que foi natural, tá? Ele veio maior, se a gente olhar o EBIT aqui, o resultado operacional, ele veio maior do que o do março de 2025, tá? Significa que a empresa de fato ali está crescendo, tá? E quando eu falei com vocês que para vocês sempre olharem, analisarem o lucro, tá? Da onde está vindo esse lucro, por que que foi um lucro tão alto, né? Se vocês analisarem, pessoal, aqui ó, em março de 2026, nesse trimestre, primeiro trimestre de 2026, a Vulcabras fez 80 mil milhões, né? Aqui foi 158 milhões no quarto trimestre de 2025. E olha aqui, pessoal, você vê que no terceiro trimestre de 2025 e no segundo trimestre de 2025, a Vulcabras teve bastante, né? É um valor até, ela vinha ali, ó, na casa ali dos 100 mil e aqui foi para 353, aqui para 547 milhões. Então, assim, vocês têm que entender por que desse lucro tão forte, né? E é isso que eu quero explicar para vocês aqui agora. Então, se vocês analisarem aqui, é, vamos analisar comigo aqui ponto a ponto, tá, pessoal? Você vê que a receita ela aumentou, tá? Decorrente aqui comparando aqui com o primeiro trimestre de 2025. Mas, por exemplo, no quarto trimestre ela já tinha sido até maior, ó, 905. Então, nesses dois trimestres aqui, a receita aumentou, mas não foi uma coisa tão espetacular assim para dar esse lucro, tá? Então a gente foi analisando, né? E é isso que você precisa fazer, tá? Analisar ali ponto a ponto. Eu analiso para você, tá? Se você continuar acompanhando aqui esse canal, você vai ver que sempre análises como essa. E você vê que é um número aqui bem diferente, né? Dos outros números aqui que é relacionados a receitas operacionais. Então, se você olhar, a média aqui das receitas operacionais era de 4, aqui teve até 16, aqui também 16, mas aqui foi 115 mil, pessoal. 115 mil, então assim, uma alteração significativa. E ela se deu devido à parte da crédito, a recuperação de crédito de PIS e COFINS, tá? Ou seja, a empresa, mesmo que a empresa teve um resultado operacional, e aí isso é até um ponto que muita gente fala, né? Não, olha o EBIT, não olha o lucro, né? Mas mesmo olhando o EBIT, você tem que analisar, tá? Porque nesse caso aqui, a empresa colocou de fato isso aqui como receita operacional, tá? Outras receitas operacionais e deu uma deturpação aqui, né? Se você olhar a média que era, vamos botar aqui 170 mil a 100 mil, né? Aqui também foi 192 e aqui 263, ou seja, bastante, deturpou bastante, né? A receita operacional, tá? Então, fiquem ligados nesse ponto aqui, pessoal, porque muitas das vezes você vai olhar para o número final aqui e você não vai ver o que está por trás desse número, tá? E aí você analisa lá, você fala assim, eu quero analisar para PL. E aí quando você olha o preço sobre lucro, né, o indicador PL, você vê lá que o PL baixou bastante. Poxa, tá bom agora de comprar empresa e tal. Mas na verdade, nada mais é do que um resultado não recorrente, tá? E aqui a gente teve mais um resultado não recorrente também, onde aqui você vê que também que o número mudou bastante, né? E também aqui foi lançada a parte do crédito recuperado do PIS e COFINS, tá? Então, fique sempre atento nesses pontos. Aqui já em terceiro trimestre de 2025, eu tive uma grande mudança, se você olhar aqui, aqui no resultado, né? Foi 192 milhões, ou seja, um resultado mais ou menos ali normal com o que estava recebendo, né? Um pouquinho mais até. Porém, teve um acréscimo ali de 354 milhões de créditos tributários, ou seja, mais um resultado não recorrente aqui da Vulcabras, tá? Resultando ali nos 547 milhões. Então, esses 547 milhões e esses 353 milhões não foram decorrentes do resultado ali da operação em si, né, da Vulcabras, tá? Então, isso aqui é um ponto bem importante, você tem que ficar de olho, tá? E análises como essas são muito importantes e fique ligado aqui nesse canal que eu vou trazer várias outras empresas fazendo análise desse tipo,
tá? Para que você não se sinta aí enganado ali só olhando ali o lucro líquido, né? Um ponto importante também, pessoal, já fiquem alertas que quando vier o próximo resultado de Vulcabras, provavelmente do segundo T aqui, de 2026, vocês vão ver que muito provavelmente vai vir abaixo desse lucro aqui, tá? E vocês vão ver nas notícias lá, pô, Vulcabras tem um lucro X% menor ao segundo TRI de 2025, tá? Então, vocês já sabendo de antemão dessa informação, vocês já sabem que, cara, provavelmente veio menor, justamente porque teve esse recorrente aqui no segundo TRI de 2025, tá? Então, fiquem ligados nisso, que isso aqui é importante, tá, pessoal? E agora, pessoal, falando um pouco aqui do preço-alvo, né? É, o BSBB, né, teve recomendação de compra aqui, né, com preço-alvo de R$ 24,00, um potencial de alta aí de 65%. Né? Já a XP Investimentos também com recomendação de compra, aí com preço-alvo de R$ 23,00, 58% de potencial de alta. E o BTG Pactual também com recomendação de compra aí, um preço-alvo de 21, um potencial de 45%, tá? Alto. Então, pessoal, essa é uma recomendação, não é uma recomendação aqui do canal, tá? Eu trago aqui para vocês informações que já são divulgadas, tá? Então, três instituições recomendaram compra para esse ativo, tá? Não, mais pense antes de comprar, pessoal. Pense se faz sentido vocês terem essa ação na carteira, tá? E entender ali os riscos também, tá? É bom sempre entender alguns riscos. Eu vou falar um pouco aqui também agora das preocupações da Vulcabras, o que que você tem que ficar alerta, tá? Então, pessoal, nós temos aqui, foi registrado aqui uma queda, né, no mercado externo, ou seja, a Vulcabras, ela vende tanto aqui, né, como no mercado interno aqui no Brasil, e um pouco também no mercado externo, tá? E no mercado externo, de fato, teve aí um decréscimo de 30%, tá? Na receita aqui da Vulcabras, mas não é um problema assim tão grande assim, porque a maior parte da receita da Vulcabras, de fato, né, uma parte bem esmagadora aqui, ou seja, 95%, é mercado interno, tá? E só apenas ali 4,3% pertence ao mercado externo do lucro da receita da Vulcabras. Então, pessoal, é um ponto ali de atenção, mas também não é algo assim tão grave, tá? E a questão dos juros também. Os juros altos continuam pressionando aí o resultado financeiro. Acho que isso não é só para Vulcabras, como para todas as empresas, né, na bolsa aí vem sofrendo com a questão dos juros. Mas são dois pontos aí que você tem que sempre ficar de olho. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a parte aqui do gráfico, né, de Vulcabras. A gente, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, a Vulcabras está em 14,11, né, fechou em 14,11. E a gente vai começar a analisar aqui que ela está perto de um grande suporte, né? Se eu aproximar um pouquinho mais aqui, vocês vão poder ver que existe grande suporte aqui na casa da linha dos 13,77 por ali, tá? O preço chegou a bater, né? 3,77 mais ou menos ali, ó, 3,76 a mínima. E agora começou a voltar um pouco, né? Então aqui a gente está em um grande período de suporte, tá? É uma boa, assim, não é uma recomendação, obviamente, tá? Mas se você costuma entrar aí em suportes fortes aqui, esse aqui é um bom suporte, tá? Lembrando que se a gente fizer um gap aqui, quanto a gente ganharia, né, com o preço de hoje, se chegasse ali, vamos botar aqui até essa resistência aqui na casa dos 20, 87 mais ou menos, a gente teria aí uma rentabilidade de 47, 52%, tá? Nada mal, tá? Então, pessoal, eu acho que na questão do preço, né, o preço ainda está caindo, né? Batendo esse suporte, vamos ver se aguentar esse suporte, ok? Se não, o preço pode cair ali para próximo alvo seria ali nos 10,10 e aí seria realmente uma queda mais forte, né? Ou talvez aqui segurar aqui nos 11,7, tá? Mas é isso, pessoal. Eu acho que assim, vocês sabem que eu gosto bastante de Vulcabras, né? Eu pessoalmente tenho comprado, tá?
Tenho comprado, inclusive, essa semana eu comprei mais ações do Vulcabras. Lembrando que, como eu falei anteriormente, né, pode ser que no próximo TRI vai vir um lucro, provavelmente, certamente, né, vai vir um lucro menor do que o do segundo trimestre do ano passado, mas não se desespere, tá, pessoal? É aquele não recorrente que teve ano passado aí que vai fazer essa diferença. Então aí cabe a você, né? Se o mercado, eu não sei se o mercado vai entender isso, né? Vai interpretar da mesma forma aqui que eu tô falando com vocês. Pode ser que o preço caia ainda mais, tá? E caindo ainda mais, a gente sabe, eu pelo menos assim vou gostar, porque eu vou comprar mais ações, tá bom? E aí eu vou ficando por aqui, pessoal. Curta o vídeo, assina o canal se você ainda não é assinante do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.